Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e que sonha empreender também, e nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no mercado, no mundo. E hoje eu trouxe uma especialista que cuida de você, que é dono de uma empresa, que tem uma família, que tem um empreendimento, seja o que for. O CPF, né? Ele é muito mais importante do que um CNPJ ou qualquer status que você tenha. Então, para você que quer cuidar do seu eu, do seu autoconhecimento... Gente, eu trouxe uma especialista aqui, ó. Eu falei que ela elevou a régua do nosso programa. Ela que é formada em psicologia, com pós em neurociência, especialista em neuropsicologia. Ela é especialista em neuropsicologia, fundadora da clínica Acolhiere, promovendo clareza mental e confiança a todos que alcança. Roberta Loureiro, seja muito bem-vinda, Roberta. Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo. Estou bem feliz de poder participar e de poder compartilhar um pouco da minha história. E eu estou feliz, hoje vai ter muito conhecimento aí para você que está nos assistindo. Já curte esse episódio. Compartilha, gente, porque conhecimento bom deve ser compartilhado. Estamos com uma profissional de excelência aqui. Então, manda seus comentários também. E para quem quiser entrar em contato diretamente com a Roberta, ela está no Instagram. Qual é o seu Instagram? É o @euroberta.loureiro. Muito bom! Então, já vamos começar com aquela pergunta, Roberta. Como começou a sua trajetória na psicologia? Você sempre teve aptidão para cuidar? Porque a psicologia é cuidar do outro, né? O meu nível empático, ele sempre foi um pouco exagerado, né? Exagerado? E eu costumo falar que até os pontos fortes, no meu caso a empatia sempre foi uma característica bem forte que eu tenho. Até os pontos fortes a gente precisa ter um pouquinho de moderação. Porque às vezes até aquele ponto forte positivo, como a gente leva aí um pouco para a empatia, às vezes ele acaba colocando às vezes em situações um pouco adversas, né? Mas a empatia sempre foi um lado bem saliente da minha característica. E aí eu estudava música, eu iniciei a minha carreira musical como professora de música, né? Eu me formei em piano clássico. Eu costumo falar que a minha trajetória profissional, ela é toda tortuosa. Eu vou para um caminho que daqui a pouco eu fui para o outro. E que hoje, no momento de vida que eu me encontro, é muito louco, mas como todas elas se encontram, né? Elas se funilaram num único ponto, né? Então é bem legal, legal. Porque você como professora de piano? De piano, me formei em piano clássico. Tem uma sensibilidade também. Sim, na verdade era um sonho da minha mãe, ela me colocou, eu tinha uns 7 anos de idade. E aí, no início, criança, curtição, e aí depois acabei pegando gosto pela coisa, e aí acabei me formando. Então, iniciei minha carreira como professora de música. E aí, quando chegou o momento de ir para a faculdade, tinha musicoterapia, eu fiz magistério, sou da época do magistério. E no magistério, eu acabei gostando muito da área da psicologia. Então, foi algo que me chamou a atenção. Então, inicialmente, eu tentei unir a psicologia com a musicoterapia. E aí, depois, quando eu fiz o primeiro ano de musicoterapia, eu falei assim, puxa, não é aqui, é a psicologia. E aí, foi onde eu mergulhei no mundo da psicologia, iniciei a faculdade, tranquei a faculdade no segundo semestre. Coragem, porque é coragem. Exato. E fui acabando indo para uma outra área que me chamava muito, não sei por quê, porque não tinha ninguém da área na época, que foi a área da aviação. Eu tinha um desejo enorme em ser comissária de bordo. Uau, que lindo! E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso e entrar numa empresa aérea. E aí eu tive que realmente trancar para poder fazer treinamentos e tudo mais na época, para poder ingressar, né? Na profissão, e aí depois retornei para a psicologia. Na profissão você descobriu que também não era exatamente aquilo. Quando eu comecei como comissária de bordo, eu sempre soube que era um mundo encantador, culturalmente falando, é uma profissão linda, né? Dá acessos a lugares. Exato, então assim, e te enriquece, eu sempre gostei muito de história, então é uma profissão linda, sou muito grata pelos 9 anos de voo que eu tive. Porém, durante este período de 9 anos, desde quando eu entrei nessa empresa aérea, tinha um setor, né, de gestão de segurança de voo, no qual dentro dessa área de segurança de voo, onde eles lidam com todas as ocorrências que acontecem dentro da empresa, porque a aviação ela trabalha com comportamento preventivo. Então, todas as ocorrências internas que acontecem, elas são estudadas para poder mitigar um risco para que não aconteça um acidente, né? Então, se trabalha muito com esse comportamento preventivo. E dentro dessa área de segurança de voo, tem um setor que ele é formado por psicólogos investigativos, que é uma área da aviação que se fala muito pouco, né? Eu conheci estando na aviação.
E o que o profissional, você lá, como você atua dentro dessa área? Você investiga o quê? Então, a área de fatores humanos ela é formada por psicólogos, dos quais dentro dessa área investigativa existem-se 3 áreas, né? Que é a área operacional, onde você tem especialistas dentro daquela área. Por exemplo, se foi uma ocorrência que aconteceu com pilotos, você precisa ter um piloto que vai ter o olhar para o fator operacional, o que operacionalmente pode ter ocorrido que tenha favorecido para aquele evento. Tem o fator material, que é onde sempre tem um engenheiro da aviação, que é aquela questão mais estrutural e precisa ter. E tem o fator humano, que aí ele é formado por psicólogos. Então, toda a investigação, toda ocorrência interna que acontece dentro de um processo investigativo da aviação, esses 3 pilares, eles são trabalhados. Então, eu acabei entrando dentro da parte de fator humano. Então, quando eu comecei como comissária, ainda estudante de psicologia, eu sempre visionei aquela área, porque eu tinha um sonho enorme de poder entrar para poder atuar com a psicologia investigativa. E depois de 9 anos, eu acabei conseguindo ter a vaga. Né? Então, eu trabalhei mais 5 anos dentro do processo investigativo de fatores humanos. E aí me deu aquele desejo enorme de ter carreira solo. Uau, que daí já embarca no mundo do empreendedorismo, né? O meu marido costuma falar para mim que eu tenho uma alma inquieta. E eu acho que ele tem razão. Porque eu sempre estou em busca de coisas novas. E eu sempre gostei muito de me comunicar, de expor, de dividir, de compartilhar a minha experiência. E eu vi que ali dentro do processo investigativo, depois eu acabei, né, houve uma junção de empresas com essa que eu trabalhava, então veio uma cultura de um outro país, começou a se migrar, e eu comecei a perceber que o meu papel ali, ele começou a se desfundir um pouquinho, né? E aí eu também já estava numa área de coordenação da área, e eu queria mesmo estar na parte operacional, e eu tinha perdido um pouco disso. É o seu servir, né? É muito forte. Exato. Eu gosto de estar na parte da operação. E aí foi aonde que eu falei assim, puxa, eu acho que está no momento de ir para a carreira solo. Eu tive experiências dentro da gestão da parte de fatores humanos que me fez abrir o leque para a parte da neuropsicologia. Né? Porque é uma área que a gente trabalha muito com a cognição, principalmente quando a gente voltava para as áreas com a parte de piloto. Sim. A parte cognitiva da psicologia, ela entra muito forte ali, né? Dentro desse processo preventivo. Sim. E aí foi onde que eu acabei migrando para a parte de neuropsicologia e falei assim, puxa, acho que agora é momento de carreira solo. E saí da parte organizacional, entre aspas, e fui para a parte clínica. Né? Iniciando como todo psicólogo, né? Então, eu comecei com um consultório particular. E como foi para você trabalhar como dona do seu próprio negócio? Até então, eu ainda não era dona do meu próprio negócio. Você começou Isso, fazendo uma experiência. Eu fui para a área clínica, porque era uma área nova. Até então, a minha experiência ela era toda investigativa e dentro de uma questão organizacional. Sim. E a psicologia, ela atua de uma forma muito diferente aí, né? Então, eu estava migrando para dentro da área da psicologia, mas por um leque completamente diferente. Então, eu iniciei com uma parte de consultório, com uma parceria numa clínica médica, né? Uma parceira com uma médica. E ali eu comecei a atuar dentro da parte da psicologia clínica. E o que me fez migrar e aí entrar na parte mais organizacional, da parte de gestão, foi eu me sentir um pouco sozinha. Como assim? Eu me senti um pouco sozinha dentro do consultório. Eu achei que foi uma coisa muito... O paciente, ele vinha e ele ia. Aí entrava outro paciente e ele ia. E você ali ficava. E eu acho que aquela você dinâmica. Vindo já da organização, toda aquela movimentação, eu falei assim, puxa, isso aqui não vai dar certo. Uau. E aí eu também entendi que, principalmente a parte da neuropsicologia, eu precisava de uma equipe. Né? O trabalho multidisciplinar, ele fala muito alto dentro dessa parte, né? E aí foi que eu falei assim, puxa, então eu vou montar um espaço e trazer parceiros para estar atuando comigo. E aí foi onde que a Colhiere nasceu. Nunca foi um sonho. De verdade, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu acho que a Colhiere nasceu mais próxima ao meu perfil, a minha maneira de ser, do que necessariamente um projeto de vida. Depois ela se tornou, mas no início ela não era. Incrível. Veio mais da falta do sentimento de solidão mesmo. Acho que eu dei escuta para isso. Eu falei assim, puxa, eu estava gostando da área clínica, né? Quando eu estava na empresa,
dentro das identificações e do movimento de direcionamento que eu dava, aquele piloto ou aquele comissário, ele ia para um processo de tratamento e eu perdia. E eu sentia falta disso. Entendi. E a clínica me trouxe, porém, eu me senti muito sozinha. Solitária. Exato. E aí a Colliere nasceu, e aí as oportunidades começaram a se surgir. Eu acho que eu entendi que eu tinha uma veia empreendedora da qual eu ainda não tinha, né, visto ainda. E eu costumo falar que é um mosquitinho, que quando ele pica... Você trouxe uma coisa muito interessante Ele aqui. vem. Você falou assim, eu resolvi escutar. Porque a gente está num processo muito louco. Desculpa falar essa palavra tão chula aqui, mas é uma frenética. A gente não consegue parar para ouvir as necessidades do nosso coração e começa a correr atrás do vento. Começa a satisfazer prazeres dos outros, né? E você resolveu se escutar. Eu acredito que sua habilidade de música traz muito isso. Não tenha dúvida. Acho que a habilidade de música, a psicologia, né? Quando a gente começa a estudar psicologia, a gente tem muito forte uma escuta. Hoje eu já não sei tanto, mas na minha época a gente tinha muito uma escuta. Eu comecei a estudar psicologia para mim. E a maioria dos profissionais procuram a psicologia para se tratar. E aí, a psicologia, nós temos ótimos especialistas para poder realizar esse trabalho, né? A psicologia realmente, ela é uma linguagem que ela faz você. Se você não tem esse lado empático tão aflorado, ela realmente te leva a olhar para o outro. E isso vem em toda a minha trajetória de vida profissional. Hoje eu consigo ter a maturidade, sabe? Para poder enxergar isso. Quando a Colliere nasceu... coisas foram acontecendo e foram surgindo, vieram convênios médicos e aí eu comecei realmente, sem eu perceber, quando eu fui me dar conta, eu já estava com uma equipe de mais de 20 especialistas, né? E a clínica ela realmente já estava acontecendo e aí eu me vi dentro do consultório, a coisa acontecendo, se movimentando e mais de 20 mais a clínica. Isso. Mais de 20 especialistas. É uma clínica de porte grande. Porque acabou vindo psicólogos, né? E aí a gente precisou aquela questão do trabalho multidisciplinar. Eu precisei puxar fonoaudiólogos, nutricionistas. E atendendo diversos tipos de pessoas. Diversos tipos idades. De convênios. Isso. Várias idades. E hoje o nosso público maior, pelo incrível que pareça, não é um público que eu atendo dentro do consultório, mas a Colliere hoje, o público maior dela é um público infantil. Eu acho que a linguagem da clínica, ela começou a se migrar muito para isso, né? O que eu costumo também falar, eu vivi o consultório, que é a minha linguagem, é o meu olhar para o processo terapêutico, é a forma que nós temos as nossas abordagens que conduz todo esse processo de tratamento, mas a maneira como você se comunica com a pessoa que está do outro lado é o olhar que você tem para aquele processo mesmo, né? Para a psicologia, no caso ali, né? E eu sempre olhei para a psicologia como duas palavrinhas que ditam muito para mim, que é a autorresponsabilização e o aprendizado. Para mim, não tem como você ter autoconhecimento sem você se inserir nos contextos. Quando você trouxe para mim a questão da escuta, a partir do momento que é uma viradinha de chave tão pequena, é um exercício tão pequeno, né, que a gente já tem o hábito de fazer, né, de olhar para o outro que me magoou, que me chateou por uma situação difícil que eu esteja passando, e fica muito mais fácil a gente delegar aquela emoção desconfortável que eu estou tendo para aquela situação. Até para fugir, ou porque pra traz aquela dor. pessoa, sim. Só que se você pode fazer isso, só que a partir do momento que você faz se colocando no contexto, eu faço parte daquilo. Você está olhando da mesma forma, só que o resultado ele já vai vir contrário. Porque quando você olha para a situação, mas você não se insere, você está olhando para algo que te machucou, mas você está fora. É um cenário. Eu estou vendo um filme. Responsabilidade, você que resolve. Às vezes não é nem tanto a responsabilidade, às vezes da defesa, como você mesmo falou. Você está olhando para aquela pessoa que te magoou, questionando por que ele fez isso, por que ele falou aquilo. Porque ele não fez isso. Isso. E quando você faz isso, mas você se insere, não como um cenário de um filme, eu estou assistindo um filme, então eu estou vendo aquilo, mas eu estou de fora. A partir do momento, você tem uma emoção assistindo um filme, você está de fora. Mas se foi algo que foi feito com você, você não está de fora. Então, a partir do momento que você só se insere,
ali você já está se autorresponsabilizando. E a partir disso já fica um pouquinho mais fácil para você escutar. Você também comentou algo aí, que hoje o nosso mundo ele está muito automático, ele está muito acelerado. Então, da importância, das vezes, a gente tentar... Veio aí o Divertidamente, né? Que está fazendo um sucesso. Incrível, eu quero assistir, eu não assisti ainda. Eu também ainda não. Mas é um filme que é para adulto. É para adulto. O primeiro. A maioria dos filmes da Disney, eu assisto, eu vou com os meus filhos assistir, eu fico... Eu tenho certeza que minha filha não pegou isso. Ela não pegou essa frase. Às vezes é uma frase... que só um adulto consegue desvendar aquele trocadilho, sabe? Porque é para adulto, é para adulto. E é uma busca incessante de uma identidade, né? E é exatamente aquilo, a nossa mente, ela funciona exatamente daquela maneira. Então, nós temos muito o hábito de perguntar para o outro, né? Como que você tá? Aí você tá com a carinha meio estranha, você ainda até fala, não, eu tô bem. Você sabe. Já começa a mentir ali, né? Você não sabe que você não tá bem, mas ok. Mas se eu tenho a preocupação de perguntar para o outro como que você tá, qual a dificuldade que a gente tem, né? De às vezes, puxa, por que eu tô sentindo isso? Eu levo muito meus pacientes a essa reflexão. Porque eu acho que a terapia, ela tá muito aí. E o mundo do empreendedorismo, a Colliere, eu percebi que o meu papel de às vezes fazer muito para o outro, a necessidade de às vezes montar uma equipe e não apenas um consultório com a Roberta atendendo, e montar uma equipe para estar ali engajada, não só entendendo que essa linguagem da multidisciplinaridade, ela faz todo sentido dentro do processo terapêutico, os especialistas, eles realmente precisam se conversar mais, né? Mas também essa minha necessidade de escuta mesmo, de direcionamento. Eu sinto muito essa necessidade. E isso sai muito de dentro do consultório. E isso veio para a Colliere, né? E você como uma especialista mesmo. Eu venho do comércio de alimentos. Vou só fazer um comparativo para te fazer uma pergunta. Onde a gente olhava os melhores profissionais ali. O pasteleiro, ele era muito bom em fazer pastel. Aí quando eu trocava ele da função dele e colocava na função de gestor, não era tão bom assim. E aí eu vejo que você, uma psicóloga, neurocientista, uma especialista em neurociência, né, de excelência. Como foi para você entrar no papel de liderança? Liderar vários profissionais da sua área com a sua clínica para fazê-los com que eles cheguem no propósito de trazer esse acolhimento, esse direcionamento, né, a missão da sua empresa. Como foi para você se tornar gestora? Esse para mim foi um dos maiores desafios. A questão do lidar, né, com o liderar, de lidar com pessoas, de entender que a comunicação, por mais especialista que eu seja na função, na parte técnica do negócio, eu não vou conseguir gerir pessoas se eu não ter o cuidado de olhar da maneira como elas reagem. Porque uma comunicação assertiva, ela acontece quando eu me preocupo como o outro vai conseguir escutar o que eu tenho para falar. Você é responsável pela mensagem que você passa. Exato. A comunicação assertiva, o segredo dela é exatamente esse. Nós nos comunicamos nos preocupando com aquilo que eu vou falar. Só que a partir do momento que você tem a oportunidade, né, de conhecer um pouco daquela pessoa, se você se comunicar com a maneira como ela vai entender, a comunicação ela vai ser assertiva com certeza. Porque a comunicação, a forma de falar, ela tem que estar muito mais atrelada ao que a maneira como a outra pessoa vai entender, do que necessariamente naquilo que você precisa comunicar. Só que esse desafio, ele acabou acontecendo ainda quando eu estava dentro da gestão, né, na parte né, na parte de fatores humanos. O maior desafio para mim do empreendedorismo foi quando eu percebi que eu tinha um negócio. Era seu. E era meu. E isso começou a me tirar um pouco do consultório, porque eu precisei estudar. Eu era formada em psicologia. E ali, você fez essa humildade, eu precisei estudar. Porque vai muita gente, não, isso aí é fácil, eu sei fazer, e vai... E isso é uma pegada da área da saúde, porque nós somos especialistas. Então, nós nos formamos médicos, nós nos formamos fisioterapeutas, nós nos formamos... que legal! De formação. Tá vendo? Então, nós nos formamos farmacêuticas, psicólogos... E, de repente, você abre um negócio dentro da sua especialidade, que foi o que eu fiz. E aí, até você entender que você não é só mais psicóloga ali e que você tem uma empresa, então que você tem números, que não é só gerir pessoas, que você precisa fazer vendas, captação. Puxa, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, foi aonde que eu realmente precisei sair um pouco do consultório.
e estudar a parte de gestão. Essa parte do empreendedorismo mesmo. Então, eu acho que esse é o maior desafio para qualquer especialista da área da saúde, quando ele monta um espaço onde ele tem pessoas. Ele foge de um consultório onde é só ele e traz uma equipe agregada aí. Esse foi o meu maior desafio. O desafio também de sair de dentro do consultório, porque eu tive que abrir mão um pouco disso. Sim. E você para poder voltar para essa parte de gestão. Você gosta do operacional também, né? Eu adoro, gosto bastante. Agora, essa parte de você trazer a sua cultura, a sua linguagem, é a comunicação, é o treinamento. E é o dia a dia, né? É o dia a dia, não tem jeito. É você atrelar realmente momentos que você saia de dentro do consultório, tire o seu psicólogo de dentro do consultório, para poder fazer esse treinamento, para poder fazer com que ele tenha a mesma linguagem que você. E isso eu posso te dizer de experiência, né? A gente quer que o negócio ele aconteça por si só. É o sonho de todo empreendedor. E como psicóloga, eu queria, e elas são psicólogas, elas são formadas, então teve um momento que eu achei que a coisa ela tinha que andar por si só. Porque é uma clínica de psicologia, então elas são psicólogas, então a coisa ela vai acontecer. Só que o andamento foi me levando e aí foi onde que a minha ficha caiu. Eu falei assim, não, peraí, fora o meu consultório, fora elas serem psicólogas, que aí é a parte operacional, isso aqui é uma empresa, a linguagem ela tem que ser única. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você agrega, a coisa ela fica muito mais fácil. Faz sentido para elas também se comunicar daquela forma, né? Sim. E o empreendedor, você trouxe muita sabedoria aqui nessa sua resposta. Porque o empreendedor, ele negligencia esse processo de treinamento. Porque muitas das vezes, sabe o que mais dói na gente? É não saber ter essa comunicação clara e assertiva. Então, você faz reunião, parece que você está falando com as paredes. Porque você não se responsabiliza em entregar a mensagem certa, porque você não sabe fazer isso. Então, a gente peca muito nisso. E você, como uma profissional da área da neurociência, não vou te dizer, não vou falar que foi fácil para você, porque eu percebi aqui na sua resposta que não foi fácil. Envolve emoções, né? Mas você entendeu a importância da comunicação assertiva. Então, é importante o empreendedor, ele estudar isso também. Não só a gestão, né? Sim. Ele ir para o seu lado também. Porque você encontrou os dois caminhos. E eu entendo que para o especialista da saúde isso é muito difícil. Porque colegas, né, falam, mas eu sou médica. Até ele entender que ela é médica, mas ela tem uma clínica, por mais que ela coloque um gestor, por mais que ela coloque alguém para auxiliá-la, né, aquele negócio é dela. A responsabilidade é dela. Mas eu sou apaixonada pelo mundo do empreendedorismo. Realmente é um mosquitinho que picou e ele fica, né? Ele fica. E é transformar pessoas, o empreendedorismo, é evoluir pessoas. Quando você é uma dona de negócio ferida, você vai ferir pessoas também. Não tenha dúvida. A gente vê tanta empresa que tem processos com essa coisa de estimular a ansiedade, de ser um ambiente tóxico, né? Como que é para você na sua empresa isso? Como você faz para não cair? Além de todo o seu treinamento da comunicação, você se preocupa com essa... Eu acho que o meu maior... Eu entendo que o maior cuidado que a gente precisa ter é o processo de escuta. Eu costumo falar que o CNPJ, até por alguns desafios que me foi dado pelo meu lado empático gigantesco. Eu imagino. É porque a empresa não é instituição de caridade, né? Ainda mais de psicologia, né? E até eu entender, teve um momento, os meus 2 primeiros anos da Colliere, teve uma virada de chave que eu olhei e falei, opa, eu acho que eu sou a única que não sou empresa, né? Que eu sou a única que não sou proprietária aqui. Eu preciso entender um pouquinho de fazer esse movimento. Para mim, isso foi muito desafiante. Mas é meu perfil, aí entra um pouco da minha personalidade. E aí vem o cuidado e olha a importância de você entender um pouco da sua personalidade. Quantas vezes nós estamos passando por uma mesma situação e aí eu olho para você e falo assim, puxa, mas por que você tá tão tranquila? Como que você consegue? E eu tô batendo a cabeça na parede. Às vezes porque a situação, ela pesa 5 e eu vou lá e dou 20, mas eu nem me dou conta de que eu estou fazendo isso. Mas o nosso lado tem uma área cognitiva nossa que ela é enriquecedora e que nós não temos muito costume de utilizá-la ou de dar atenção a ela. Utilizamos o tempo todo, mas a atenção, raro, é a percepção. Uau. Nós não temos a capacidade de interpretar quando uma sensação ela já é interiorizada.
Eu costumo falar que isso foi a única coisa que o Papai do Céu não nos deu. A capacidade de interpretar. Porque senão levaria tantas dores, né? Olha, filha, eu vou jogar isso aqui fora, o cérebro, né? Eu não vou guardar, eu não vou armazenar. Vamos imaginar o divertidamente, né? Olha, eu não vou colocar isso daqui na ilha da família, porque senão lá na frente você vai sofrer. Vai apertar essa feridinha aqui? Vai, então eu não vou armazenar. Infelizmente, Não, as funções neurocognitivas, o cérebro não permite Eu isso. acredito que é até para moldar nosso caráter, né? Não tenha dúvida. Porém, a percepção, sim. Porque nós temos a capacidade de interpretar as sensações que vão sendo colocadas para dentro. E isso vem por meio da maneira como a gente olha. Então, como eu acabei olhando para esse momento, meu lado empático, ele me cegou. Eu costumo falar que existe, né, a deficiência emocional, que no calor emocional ou a gente fica surdo, Ela ou a trouxe gente de uma fica forma cego. tão bonita, eu falo que deixa a gente muito burra. Emburrece a gente. Mas é natural, né? O nosso lado do cérebro emocional, ele grita tanto que o outro lado, ele deixa de funcionar, Não, literalmente. Ele faz até assim, ó, tá? Vai lá. Literalmente ele para de funcionar. Né? E é neste momento que a nossa percepção, ela entra muito à tona. Então, eu acho que a escuta de você parar e pensar por dia, se nós fizéssemos esse exercício uma vez por dia, na hora de dormir, puxa, como que eu tô indo dormir hoje? Isso já faria uma diferença tão grande, né? E como eu acho que a psicologia, junto à música, você percebe como as coisas elas vão se unindo, né? Deus, ele vai conduzindo o nosso caminho de uma forma que a gente não entende. Eu sempre falo assim, nossa, eu tô criando uma vida profissional sem rumo, né? Agora eu tô para direita, depois eu vou para esquerda, e hoje eu entendo perfeitamente que não. Hoje eu entendo perfeitamente que as coisas se atrelaçam, a maturidade ela vem vindo, né? Com toda essa bagagem que a gente vai construindo. E hoje, realmente, todo passo profissional que eu dou, independente da posição profissional que eu esteja, ou com a colheira, ou sem a colheira, ou só no consultório, ou indo para o mundo digital, tudo isso, eles se conversam em cada palavra que eu estou dizendo aqui, não tem como. Então, hoje, para mim, isso é muito claro, né? E voltando um pouquinho, né? Quando você falou para mim, o maior desafio, e que realmente pegou um pouco para mim, que me ajudou bastante, foi esse cuidado de escutar, não só as sensações que eu estava tendo. De se escutar. E de olhar um pouquinho para a clínica, né? De olhar um pouquinho para esse âmbito organizacional, de entender que, primeiro, o quanto o meu estado ali influenciava. A energia. Falam que a empresa é o reflexo do dono. E você trouxe isso de forma de maestria, né? É o meu estado ali influenciável. Não tenha dúvida. É como se o dono fosse a alma mesmo do negócio, né? Falo que o dono tem que estar para poder enriquecer, né? E eu acredito nisso, mas devido a isso que a gente acabou de falar. Porque ele pode ter um profissional ali, estudado, que vai trazer uma capturação muito maior, um enriquecimento muito maior de gestão para ele. Mas, exato, mas a alma é do dono e é isso que realmente faz o negócio acontecer. É a mesma coisa de você delegar a educação do seu filho para a avó, para outras pessoas. Seu filho tá ali, ele vai funcionar, mas será que é com o seu jeito? É com a vontade que você tem dele ser um ser humano que vai entregar o melhor para o mundo? E você tocou num ponto que eu acho bem legal e eu costumo às vezes fazer analogia com filhos, né? A gente costuma e a gente tem muito essa fala de a gente cria filho para o mundo. É desesperador isso. Né? Eu tenho uma pequena adolescente em casa, né? E hoje eu paro e penso, realmente a gente cria para o mundo e é importante, porque quando a gente traz essa mentalidade, por mais para o amor de mãe, né? Aperta, mas quando a gente traz essa mentalidade, olha a clareza que nos dá se nós utilizarmos de uma forma correta. Né? Se eu falo, eu quero criar o meu filho para o mundo, provavelmente eu vou dar a essa criança uma educação muito independente. Ela vai se sentir muito livre, ela vai se sentir muito solta. É uma educação que eu vou levar ela a ser dona do nariz dela. Porque se é para o mundo, não é para estar debaixo da minha asa. Então ela vai aprender a lidar com o não, ela vai aprender no momento certo a lidar com as frustrações, resolver os problemas dela. Só essa fala já nos leva a um direcionamento para levar uma educação para este caminho.
Só que nós não temos o hábito, e eu acho que todo empreendedor precisa fazer isso. E nesses 2 anos, que foi quando a coisa realmente sentiu, eu falei, opa, o meu lado empático está gritando aqui, eu precisei fazer isso. Porque aquele amor de mãe é um amor, a empresa é um filho. Né? E aí foi aonde que a minha ficha caiu. É a mesma coisa quando eu crio meu filho para o mundo, mas eu não paro para pensar, tá, mas o que eu quero deixar para o mundo? Eu só crio para o mundo. E esse HD, ele vem vazio. O CNPJ, ele nasce, no caso da Colliere, sem ter nenhum paciente. Eu montei um negócio do qual eu tinha paciente em um outro local. A construção, ela foi nascendo pós o número. Então, era um HD vazio. Então, depois desses 2 anos no automatismo, trazendo a minha essência, mas no automático, eu parei e falei assim, opa, ok. Eu quero que essas meninas andem sozinho, eu quero que a Colliere voe, mas o que eu quero? Qual é a Colliere que eu quero deixar? A missão, né? E a partir do momento que eu tive a clareza de qual Colliere que eu queria deixar, até minha comunicação com as meninas ficaram muito mais claro. Por quê? Porque nos treinamentos isso começou a entrar. Eu sempre deixo muito claro para elas. Não tem que fazer sentido para mim vocês estarem aqui. Porque todas são prestadores de serviço. Nessa área a gente atua muito dessa forma, né? Claro. Tem que fazer sentido para vocês. Nossa, você pegou, né? Tem que fazer sentido para vocês. É a mesma coisa para um filho. Então, eu já deixo um recado aqui, né? É não só criar filhos para o mundo, mas a gente ter um tempo aí com o seu parceiro, parar e pensar, puxa, o que eu quero deixar? Porque isso que eu quero deixar lá na frente, uma coisa boba, puxa, mas eu não queria que minha filha com 13 anos ficasse tanto tempo no celular. Mas eu não dei um livro para ela. Eu não tenho o hábito de ler. Além do exemplo arrastar, né? Fora isso, se eu tenho uma prospecção do que eu quero deixar para o mundo, eu vou construir isso. Porque isso é uma construção. E isso modula até o meu comportamento, né? Às vezes eu não tenho o hábito de ler, mas eu quero que a minha filha passe a ler, provavelmente eu vou acabar fazendo isso. Puxa, eu vou começar a ler. Eu vou começar a ir para a igreja, porque eu quero que a minha filha tenha uma conexão, se até então eu não tenho. E ali você vai modulando. Exato. E é olha, a resposta. Interessantíssimo. Ontem mesmo, eu me peguei numa cena assim, lá na minha casa. Minha filha tem 10 anos, né? E eu cheguei da reunião escolar. Ela, mãe, o que falaram de mim? E eu respondendo uma mensagem de trabalho, deu, calma aí, espera só um pouquinho. Eu já te respondo. E aqui, ela com 10 anos. E veio na minha cabeça. Quando ela tiver 13, ela nem vai querer perguntar mais nada pra você. Porque a hora que ela tá perguntando, você não tá dando atenção pra ela. Na hora eu desliguei meu celular. Olhei pra ela, falei, filha, olha no meu olho. Tipo, eu precisava olhar no olho dela. Porque eles se conectam muito rápido. Muito. A gente que precisa apagar os ruídos, diminuir pra conectar com eles. Aí quando eu comecei a falar, ela interagiu, ela foi. Eu falei, eu poderia ter perdido esse momento. Não tenha dúvida. Que legal que você conseguiu conectar. É, porque eu entendi essa lição que você trouxe aqui. O que eu quero deixar pro mundo, através dos meus filhos e através da autoestima deles. Exato. Porque se eles forem pro mundo assim, ninguém quer saber o que eu penso. Se minha mãe não me dava valor em casa, o mundo vai me dar valor. Aí interfere diretamente na autoestima da pessoa. Não tenha dúvida. E ela performa muito menos do que ela poderia, né? Mas é duras penas, viu? Eu faço isso, desligo o automático, porque eu penso exatamente nela. Mas por mim, olha, sinceramente, eu sou muito falha ainda na maternidade. Por mim, eu ligava o modo trabalho, que é muito mais fácil. Mas o bem, ele vem da falha. Essa gente, você nunca vai olhar para trás e falar assim, puxa, o que eu tô fazendo aqui que tá dando certo para eu continuar? Não, a gente nunca vai fazer isso. Isso eu aprendi na aviação. É o comportamento preventivo. A gente só olha para trás para ver aquilo que deu errado. Puxa, o que foi que eu fiz? Que eu não tô tendo o retorno da minha filha como eu queria? O que eu tô fazendo? A gente só corrige aquilo que no nosso entendimento não tá certo. Não. Uau, tirou um peso aqui. E tem que ser leve, né? E tem que ser leve. E o empreendedorismo, ele também tem que ser leve. É claro que vai ter dias, faz parte do negócio,
né? O empreendedorismo, para quem está aí no mundo, né? Sabe como é que é. Tem dias que você dorme tranquilo, tem dias que, né? Porque tem muitos fatores externos, né? Muito, isso envolve o tempo todo, isso envolve o tempo todo. Eu trabalhei a vida inteira com comércio de alimentos. Nem sempre eu dormia tranquila. Porque às vezes eu recebia a notícia, o frango tava azedo. E eu não ficava só nessa parte, troca o pastel. Eu falava, meu Deus, quem comeu? Será que alguma pessoa comeu? Será que passou mal? Será que teve que ir pro hospital? E assim, a sua mente não vaga, né? Mas ela vai atrás de respostas, principalmente se você é uma pessoa preocupada com o outro. O seu servir, ele é alto. Então, eu imagino que isso te trazia preocupação também na sua área. Gigantesca. E aí é onde eu entro um pouco no meu momento de vida hoje, né? O mundo digital crescendo. E, puxa, eu comecei o processo terapêutico, como eu falei, cada especialista utiliza de uma abordagem. E a nossa abordagem psicoterápica, ela só dita a forma como a nossa conduta dentro do consultório. Mas o sentido e o significado do que é aquele processo terapêutico, ele difere para o olhar que você tem, né, para a sua profissão como um todo, tá? O nome da clínica, ela não foi pensada. Até porque se eu pensasse em marketing, até porque eu não tinha nada disso na época, eu só fui abrindo. Foi só a Roberta entrando ali, literalmente a Roberta. Você foi com toda a sua intuição, aquela selvageria da mulher. Não tinha ideia de nada. Eu não tinha ideia de nada. Eu só quero ter pessoas trabalhando comigo e trazer a psicologia, né? Era isso que eu queria. E eu fui indo, não tinha marketing. Mas essa energia, ela é criadora também. E foi. No meu caso, foi. Não teve nada de estratégia por trás. Talvez se a gente racionaliza, não tem tanta sua essência, eu acho que corre o risco de perder a essência. Pode ser. Eu não posso bater um martelo nisso, né? Porque não foi a forma como a Colliere nasceu. Mas foi a forma que deveria. Foi realmente a Roberta indo. E a parte... hoje eu não colocaria o nome de a Colliere, porque é difícil até de pronunciar, né? Mas eu sempre fui apaixonada pelo idioma italiano. Na minha época de aviação, era o meu idioma, né? Que eu estudava. E eu sempre apaixonada pelo idioma. Mas atrelado aí, né? Ao significado da psicologia para mim, que é acolhimento. Ela se resume 100% nessa palavra. Falei assim, puxa, é a Colliere. E o principal, né? Tem que fazer, sim, sentido para você. Eu não tenho dúvida. Tem gente que luta umas lutas loucas que você fala, meu Deus, por que essa pessoa enfrentou isso? A gente vê na filosofia, né? Fazia muito sentido para ela e deu muito certo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? E eu acho que nós tínhamos que praticar mais isso, né? A gente está olhando tanto o caminho do outro. Muito. E aí acaba não dando certo, porque em vez de olhar para o meu, eu tô olhando para o outro caminho, né? Então, exato, e paralisa. Né? Acaba vindo daí. Mas eu acho que essa clareza que hoje eu venho compartilhando bastante, e aí entra no momento de vida que eu estou, puxa, por que não sair dentro das quatro paredes? Porque esse acolhimento e a psicologia, para mim é encantador e é fascinante. Quando o paciente, ele ameniza aquela queixa principal, aquela dor que trouxe ele para o tratamento. Aqui eu estou tirando aquele paciente que tem um transtorno específico, né, de psiquiátrico, neurocognitivo, não é deste caso, mas quando ele vem apenas por um processo de se reencontrar, de autoconhecimento, de lidar, né, com essas frustrações aí do lado de fora, é encantador quando esse paciente ele chega no ponto de, puxa, tô mais tranquilo, Roberto, né? A coisa tá mais amena, ele já tá conseguindo lidar. E para alguns especialistas, eles perdem, na minha percepção, na minha visão, como psicóloga, o melhor momento do processo terapêutico. Porque aí ele vai para alta, porque ele sanou aquela dor. E aí é onde eu vinculo 100% o paciente, porque a terapia para mim é exatamente isso. É aprendizado. Para mim, não tem como você gerir algo que você não conhece. Sim, não tem como. E a terapia, ela também tem que ser utilizada para isso. Então, como eu acabo empregando muito isso dentro de consultório, eu entendi que pessoas que ainda têm um tabu por essas quatro paredes, ou pessoas que ainda não entendem que precisaria de um processo terapêutico para poder ter isso, e nos desafios do dia a dia, às vezes, apenas entender um pouco como a sua mente funciona, ou como parar um pouco para entender como você reage a algumas determinadas situações,
ela já te traria muitos alívios e muita clareza em tomadas de decisões. Porque não está no complexo, está no simples. E a gente está se desprendendo dele. E eu acho que é nesse momento de vida que eu estou um pouquinho tentando sair dessas 4 paredes, né? Onde eu estou bem no início, colocando bastante a Roberta aí, todo esse amarro que eu compartilhei aqui com você, no programa Neuroemocional, que é um programa que a ideia é começar a ir um pouco para o senso comum. Hoje tem bastante pessoas falando sobre a neurociência. E é tão importante, né? Profissionais como você, de excelência, estar aí falando também. Então, é para especialistas e tudo mais. E quanto que eu escuto o pessoal assim, puxa, mas eu não consigo entrar neste programa, eu queria tanto entender um pouquinho para poder como que funciona. Às vezes eu me sinto tão triste, eu não sei como lidar ali um pouco com a situação e tudo mais, né? E aí foi aonde que tá muito nesse esqueleto, mas tá uma delícia construir. Eu tô num processo de TCC, bem isso mesmo, sabe? Construindo um pouquinho, tirando esse trabalho terapêutico, porque não é um tratamento, tá totalmente fora. A ideia é realmente criar um programa, né? Eu tô com uma parceira também da área da psicologia e da aviação, né? Como sócia, nesse projeto de a gente tentar falar um pouquinho, ajudar pessoas que estão fora dentro dessas 4 paredes, da importância de você conhecer o básico. Então, seja, dar o básico que nós não temos. O que seria esse básico? Né? Esse básico é você aprender a lidar com a sua gestão. Então, ou seja, a importância de você saber como você reage a determinadas situações, que é diferente da minha, como o seu cérebro reage a determinadas situações e até cognitivamente como ele funciona, para você se precaver. Eu costumo falar assim, puxa, até para você tirar carta de motorista, né? Hoje, para você ir para as aulas práticas, primeiro você passa por uma aula teórica, né? E hoje a gente entende, é óbvio, é muito óbvio para a gente qual é a função do volante, qual é a função de um câmbio, mas vamos imaginar que nós não tivéssemos essa informação. Eu preciso pegar essa máquina e virar para a direita. O que eu mexo aqui? Hoje eu sei que é o volante, então para onde eu vou? Eu vou ali no volante. E eu viro. E aí eu vou para a aula prática. E a aula prática, ela vai me dar o quê? A praticidade, ela vai me dar a experiência de cada vez poder fazer uma passagem, de poder virar para essa direita e virar para essa esquerda. Exato. E aí chega um momento que no começo você fica olhando para trocar marcha no câmbio manual. E depois você nem olha mais. Por quê? Porque ali já se condicionou. Mas você para pensar de onde começou? Nossa, começou do extremo zero. Você começou fazendo aula teórica. Então, para você ter controle disso, primeiro você precisou entender o básico. Você precisou conhecer um pouco das peças do carro para você entender como a coisa funciona. Entender de leis. Exato. E aí você foi para a prática. E emocionalmente falando, nós teríamos que fazer a mesma coisa. O Divertidamente, ele está vindo aí para isso. Né? Puxa, como é que você quer lidar conta ou gerir algo que você nem sabe algumas vezes o que você está sentindo. A gente acha que se conhece por ser, por fazer parte da gente, né? De ser uma coisa intrínseca, mas... É aprender a virar o dedo, né? E de uma forma muito simples, de uma forma de aprendizado mesmo, de troca. Puxa, é assim que funciona? E aí, em cima disso, ter algumas básicas técnicas, né? De você poder lidar um pouco. Então, a ideia do programa é apresentar um pouco esse mundo que até para alguns psicólogos acaba não tendo, porque infelizmente a faculdade ela não entra um pouco nisso, tá? De apresentar um pouquinho como esse cérebro funciona, como a gente reage, cognitivamente falando, né? Fisiologicamente falando, mas atrelando junto a ferramentas, a técnicas que possa fazer com que você se escute. Então a ideia é tirar a escuta de 4 paredes para fora. Incrível, trazer uma Eu tô bem empolgada com esse projeto. Eu tô bem empolgada. Tô bem empolgada. Que incrível. Eu tive uma vez uma reunião com um funcionário meu. Ele falava assim, eu sou assim mesmo. Eu reajo dessa forma. Mexeu comigo, eu não levo desaforo para casa. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, mas o que isso tem trazido assim de resultado para sua vida? O que você ganha sendo assim? Aí ele parou para refletir. E realmente, ele dá essa desculpa, eu sou assim mesmo, porque ele não conhece de outra defesa. forma.
É defesa. Eu estou dando desculpa pro desconhecido porque eu não sei fazer de outra forma. Para pensar quantos de nós somos uma Ferrari e nós estamos utilizando como se fosse um Fusca. E um Fusca antigo. Simplesmente pela falta de entender quais são as suas capacidades. Quanta gente padecendo. O meu povo padece por falta de conhecimento. É lindo o seu trabalho. Então, eu tô bem empolgada, né? Então, eu acho que agora é mais um braço, né? Que tá nascendo de todo esse conjunto que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui com você. E essa sua empatia de trazer o conhecimento vai tocar muito o coração. Tô feliz por isso. Vai transformar muito mais vidas do que você já faz. O mundo hoje, digital, ele é gigantesco, né? É um amplificador da mensagem, né? Isso. Você só vai pegar sua mensagem, colocar no megafone e compartilhar. Que lindo. Eu tô empolgada. Eu quero que você volte aqui para contar os resultados disso. Se Deus quiser. Em breve, se Deus quiser. Eu tô bem empolgada, bem feliz. Então, ele como que é o nome do projeto? É o programa Neuroemocional. Tá no seu Instagram já tá no Instagram. Eu ainda não coloquei lá ainda exatamente como ele vai acontecer, né? Porque ele tá nessa estruturação, mas em breve eu vou estar compartilhando, né? E a ideia é utilizar a neurociência como esse meio de comunicação. Então, a pessoa que fizer parte desse programa, ele vai ter sim a oportunidade, não só, como você falou aí, né, do seu exemplo, uma pergunta fez com que ele se escutasse. Né? Então, além de técnicas, de um pouco de exercício, dessa troca em conjunto, que eu acho que é espetacular, vai ser enriquecedor, também o entendimento pela neurociência, o funcionamento, ou seja, o nosso carro, como é que ele funciona, e quem sabe eu perceber que fala assim, não, eu não sou um Fusca. Eu sou uma Ferrari. Delícia, eu sou capaz, sim, eu consigo. Que medo dessa Ferrari. Às vezes eu falo, que medo dessa minha Ferrari que tá aqui dentro. Aí a gente vai ter que trabalhar o medo. Pois é. Inclusive. Aí é uma outra etapa. Aí é outra etapa. Porque o nosso cérebro, ele tem medo do desconhecido, né? Não tenha dúvida. O nosso cérebro, ele quer conforto. Então, tudo aquilo que vai tirar da sua zona de conforto, ele vai lutar para que você não vá. E o conforto pode ser doloroso. Não Você pode estar acostumada com o sofrimento. E a gente precisa entender que realmente a gente não muda ninguém. Por mais que você ame, nem os seus filhos, você não vai se modular por eles. A partir do momento que a dor que você está causando nele, ou o desconforto que você entendeu que você está causando nele, aí sim, isso vai fazer com que você mude. Mas quem está mudando, você está mudando por você. Né? Então, de novo, a gente volta para onde? Para nós. Né? Então, eu acho que eu tenho a oportunidade de ajudar muitas pessoas dentro do consultório. Claro. Acho que a psicologia, ela é linda. Quantos de nós especialistas estamos aí conseguindo realmente ter a oportunidade de ajudar muitos? Mas eu acho que tantos outros, não com olhar terapêutico, de tratamento. A ideia do programa não é essa, tá? Mas a ideia de quantas pessoas que só de entender um pouco como essa máquina funciona, que é por isso que eu volto de novo lá, é dar o básico. A ideia do programa é dar aquele básico que nós não temos. Nossa, vai ajudar muita gente. E a neurociência, como ela entrou na sua vida? Porque a gente acredita que quem faz psicologia já entende de neurociência, né? Mas você foi fazer uma especialização. Infelizmente, no Brasil, não. A formação de psicólogos no Brasil ainda... Não tem, né? Tem a parte de neuro, sim, mas ela é muito rasa, tá? Hoje, a formação da psicologia no Brasil, ela ainda é muito voltada para abordagens. Então, você passa por todas as abordagens, o que eu acho que é muito triste. Porque eu acho que a faculdade, ela teria que dar o básico. E o básico é o conhecimento do corpo humano. Exato. Na farmácia eu aprendi muito de corpo humano. Isso. Foi fantástico. E aí a gente passa, mas a gente pincela. É muito pouco, pouco. Claro que tem algumas faculdades que acabam abrangendo um pouco mais de alguns módulos, mas a maioria, elas se aprofundam nas abordagens. E a abordagem nada mais é do que o meio, é a forma, é o fora, né? É o como você vai se comportar. E eu acho que isso é importante, sim. Mas eu acho que ela teria... Isso é uma percepção minha, tá? Aí eu acho que isso seria um pouco mais pro final, ou até mesmo uma formação de medicina mesmo. Você dá aquela pincelada para as áreas, e aí depois você vai para uma residência, você se especializa na abordagem que você deseja. Na minha cabeça, o funcionamento seria melhor assim. Na Europa já é assim a formação, tá? Você estuda o corpo humano. Então,
Tanto que tem muitos psicólogos hoje que estão indo para a neurociência para entender um pouco mais, se aprofundar a necessidade desse aprofundamento de como essa mente funciona, para poder trazer suporte e ajuda para dentro do consultório. O meu caminho veio um pouco mais pelo encantamento. Que quando eu estava no mundo da aviação, lidando ali com os pilotos, e aí ali despertou, puxa, eu quero entender muito como essa mente funciona. E aí foi onde que meu caminho da neurociência entrou. Vem muito uma frase aqui na minha cabeça que eu aprendi no CRF. No CRF não, como que chama aquele curso que a gente faz de carta de motorista? No conselho, você está dizendo? Para tirar a carta, a gente faz um cursinho teórico antes. Eu esqueci o nome dele. Ah, eu também esqueci. De carta de motorista, nesse né? Nesse cursinho teórico veio essa frase, que acidentes são causados. Toda a nossa reação, ela é causada devido a um fator interno. A gente não reage nada à toa, né? E você trouxe da aviação, né? Na aviação também, vocês estudam no nicho cada fator, cada possível causa daquele acidente ou daquele incidente, não sei. Mas tem um comportamento humano atrelado a tudo aquilo. Desde a montagem do avião até a condução do próprio. Quando existe uma ocorrência, né, tem a área específica, por exemplo, sempre que é da linha de frente que foi envolvida. Tá? Por exemplo, houve uma ocorrência na área de manutenção. Então, a área de manutenção, ela é a área que está na linha de frente envolvida, tá? Só que quando a gente inicia dentro daqueles 3 polos que eu comentei com você, porque não tem como você fazer um processo investigativo separado, porque um único fator não derruba avião. Um único fator, ele não causa acidente. Um único fator, ele não desenvolve transtorno. Exato, é aí que eu queria chegar. O único fator, ele não te leva para nenhum processo depressivo, ansioso. Ele é uma construção. É uma cadeia. Né? É uma cadeia. Tá? Então, quando a gente vai para um processo investigativo na aviação, e no meu caso eu ia com o olhar humano, o meu colega material e o outro operacional, o meu olhar, ele era humano. Então, meu papel ali, dentro de toda a decorrência, porque existe todo um trâmite, né? Então, você vai até o local, você tem processos de entrevistas, então é todo um amarro. Para quê? Para ter o culpado? Não. Porque quando a gente está em busca do culpado, nós estamos perdendo tempo, tá? Todo o trabalho, ele é feito para que em cima dos fatores contribuintes para aquele evento, eles sejam estudados e ali você criar novas ações para que aquele trabalho ele venha a ser construído, seja na área, com treinamentos ou específico dentro dos fatores encontrados, para que você crie um comportamento preventivo. Um comportamento. Exatamente. Tá? Então, essa parte da investigação não é para buscar culpado. Quando a gente está numa situação dolorosa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acaba fugindo um pouco da nossa conexão com a gente mesmo. Puxa, eu tenho medo do que eu vou encontrar. Eu tenho receio do que eu vou escutar, né? E é esse medo que a gente tem que perder, porque é exatamente ele que vai trazer para você a sua correção. É aquilo que eu te falei, uma coisa vai amarrando a outra. Você nunca vai olhar para trás para saber o que você está fazendo de certo para continuar. Você só vai olhar para trás para ver o que está errado para corrigir. E a questão emocional não é diferente. Só que nem para o desconforto a gente está olhando, porque está mais fácil eu colocar para fora. Né? Hoje em dia, infelizmente, o ser humano está muito exteriorizado. Até na autorresponsabilização. Quando eu falo que você me machucou, que você me magoou, que você fez algo que, né? Eu não me coloco, eu não me insiro. Eu estou assistindo um filme. Eu faço parte. Eu faço parte. E fazer parte não é se responsabilizar. Ou seja, você me magoou, você realmente falou algo que me chateou. Mas eu preciso entender qual foi a minha parte nessa história. E se eu não me insiro, eu perco. E quanto poder você dá para o outro, né? Não tenha dúvida. A gente dá poder para o outro o tempo todo, né? Até das nossas capacidades, né? É que é mais confortável você jogar. É mais fácil. Só que perde uma oportunidade gigantesca. Essa cadeia inteira que você trouxe aqui, ó, a gente perde. Porque a sua área, ela traz muito disso, esse processo investigativo do ser humano. E você ensina a pessoa a se investigar. E é bem isso mesmo.
É pro bem. É pra evolução. É. Entender que a dor, ela faz parte. Olha o primeiro divertidamente. A melhor frase, alegria, agradecendo a tristeza. Bonitinho, não. Né? Os sentimentos, eles estão aí para ser vividos. Eu não posso querer fugir deles, eu não posso querer mascarar. Porque ele vai criando, né, um amarro de coisas e ali você vai desenvolvendo. O estresse é um deles, que é uma sensação... O estresse, ele é necessário, né? Porque ele tem o estresse bom. É importante que nós tenhamos, porque é ele que te leva para o movimento e tudo mais. Mas ele é como um câncer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse automatismo do dia a dia e como o nosso olhar, e isso é um fato. A gente não pode querer camuflar. O nosso olhar, mesmo eu dentro do meu trabalho, quantas vezes na Colliere eu percebo que o meu olhar ele está exteriorizado. Isso é um fato. Poxa vida. Por quê? Porque é resultado, em cima de resultado, e até para nós mesmos, nossos desafios. Trabalhar fora, chega em casa, marido, casa, filho. Até essa dinâmica, essa gestão exige muito. Então, é muito natural que a gente acabe ficando com esse olhar muito exteriorizado. Mas a partir do momento que eu tenho essa identificação, eu já consigo minimizar. Uau. A identificação, ela é meio caminho andado. Você já andou... A partir do momento que você consegue identificar algo, você já andou meio caminho. Porque o outro, a outra metade do caminho, é só saber como você vai fazer. E ter coragem para fazer, né? Porque tem muitas pessoas que identificam e só ficam olhando ali, ó. A coragem, para mim, no mundo cognitivo, eu vejo muito como uma academia, como uma estimulação cognitiva. Interessante. Que aí é o poder da ação, é o poder do seu pensamento, é a forma como você conduz. Porque assim, nós não temos a capacidade de ter o controle do que vai entrar. Então, a sensação, os nossos pensamentos, eles são automáticos. Daquilo que eu estou vivendo... Eles vêm. Né? E das situações, eles vêm. Eu não tenho, não adianta eu querer não sentir, eu não tenho este controle. Isso é perda de energia. Isso é perda de... Não adianta você perder tempo aí. Vai entrar. A importância é que na hora que isso entra, você tenha clareza, ou consiga desenvolver essa clareza de saber o que vai ficar. A mágoa é uma delas. A mágoa é um sentimento, então ela precisa ser desenvolvido. E aí você guarda aquela mágoa por tanto tempo na sua vida. De estimação. E aí fica, eu costumo falar, né? Nós temos a nossa horta emocional, né? A gente tem. Cabe a você saber o que você vai regar todos os dias aí. Mas a mágoa, ela veio da onde? Uma semente? Alguém foi lá, fez alguma coisa para você e te chateou tanto, que foi tão forte para você que você falou assim, cara, eu vou guardar. Eu vou guardar isso aqui com tanto carinho. E aí você vai lá todo dia regar aquilo. Sabe lá Deus quanto tempo você vai regando. Nossa. E a pessoa tocou a vida dela. E você ainda tá lá. Nossa, mas fulano me magoou tanto. Não, ele não te magoou. Ele plantou a semente. Então olha aí essa responsabilidade. Então eu não tenho controle sobre as sementes que são plantadas em mim diariamente. Do meu dia a dia, na minha correria. Coisas simples, coisas mais complexas, situações difíceis ou mais simples, não importa. Eu não tenho, nós não temos essa capacidade. Agora, como isso vai ficar? Aí sim. Você pode dizer para mim que eu sou o que eu quiser. Mas eu só vou ser se eu aceitar. E o que eu cultivar, né? Exato. Então, quando você fala para mim da coragem, a coragem ela entra aí. Se você vem de uma bagagem de história de vida que inconscientemente ou até conscientemente em relacionamentos abusivos que te leva para uma situação que faz você acreditar que você não é capaz, a partir do momento que você entende que você se achar capaz de algo é uma função cognitiva tua, você só muda esse percurso porque você vai estimular essa cognição para aquilo que você quer. Você vai fugir do familiar, né? Exato. Eu quero emagrecer, mas eu não vou na academia. A partir do momento que eu entendo que eu vou para academia e eu vou emagrecer, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. É estimulação. A coragem, frente a vários outros quesitos de funções cognitivas, ela é uma estimulação. Uau. Basta você aprender a estimular. É igual fé. Fé também é estimulada. É. Você precisa dar o passinho, né? Não tenha dúvida. E esse é um passo que quando você dá, você não quer sair nunca mais.
Ai, meu Deus. A fé, o mundo da espiritualidade, para mim, é igual a Disney. Eu acho que todo mundo na vida tinha que ter a oportunidade de ir ali a primeira vez. Ah, mas aquilo ali é para criança, mas aquilo te conecta com o mundo de magia, de sonho. E é tão bom. Tira um pouco da gente disso tudo aqui que a gente está falando. Então, acho que todo mundo tinha que ir lá uma vez na vida. E a espiritualidade, a fé, você ter a oportunidade de colocar o pé sem ter clareza até da onde você está pondo, simplesmente porque você sente que você tem que pôr o pé ali, porque você crê em algo. Essa é uma experiência que todo mundo na vida tinha que atingir. Todo mundo. Nossa, nosso papo foi muito incrível. Nosso tempo tá acabando. Ai, foi leve. Eu ficaria mais tempo. Pra você, não te disse? Eu ficaria muito mais. Eu queria que você, então, transmitisse uma mensagem. A mensagem que o seu empreendimento traz para as pessoas. O que você gostaria de causar realmente de transformação na vida do outro. Claro que devido aos fatores externos, quem causa a própria transformação é a pessoa, mas esse auxílio que você dá, essa indicação da clareza do caminho, o que você falaria para quem está aqui nos assistindo? Eu acho que resume muito na escuta, na oportunidade, na coragem. Essa foi uma palavra que você trouxe bastante, né? De passar a ter a coragem de se conhecer. De desenvolver essa coragem que vem muito da clareza, né? De entender como você funciona, como você reage às situações e se dar essa coragem mesmo para se conhecer, né? Porque por meio desse conhecimento, não que você vai deixar de ficar triste ou decepcionado com alguma coisa, faz parte da vida, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas a partir do momento que você se dá a oportunidade de se conhecer, você consegue gerir isso com muito mais tranquilidade. Você vai sentir, porém de uma forma muito mais leve. A leveza, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Com toda certeza. Muito obrigada, doutora. Eu amei te receber aqui. Foi um prazer, foi uma delícia. E depois você vem contar como está sendo aí a trajetória no projeto. Digital. Pode deixar, pode deixar. Parabéns pela ousadia aí, por colocar a sua intuição em prática. E no meio mais do uma caminho... vez, né? Claro, tem que ser assim. E no meio do caminho, estrutura, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele vai criando o corpo que ele tem que criar. Uma frase que me falam muito, a roda do avião se troca em voo? Não, né? Porque o povo fala assim, ó, vai que a roda do avião você se troca em... Ela que é especialista em aviação, gente. Não tem como, né? Não, né? A não ser que ele faça o pouso dele ali e troca. Então essa frase é mentira. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu, foi um prazer real, de verdade. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco a minha história. Nossa, a gente que agradece, você que está aí assistindo. Eu tenho certeza que foi uma satisfação enorme ouvir aqui a doutora Roberta. E compartilhe esse programa então, gente. Está riquíssimo em conhecimento, tá muito bom, curte e manda seu comentário e sigam ela nas redes sociais. Você pode repetir o seu arroba, por favor? Roberta Loureiro. Muito conhecimento. Um grande abraço, até o próximo Pode Ser Franca.